Adriano Bandeira é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Adriano Bandeira, muito bom dia, bem-vindo aos estúdios. Bom dia, Narciso, bom dia, Wendel Lessa, bom dia, Diego Rios, bom dia a todos os meus colegas policiais civis, militares, bombeiros militares, policiais penais, todos que acompanham a gente pelas redes sociais, adrianobandeira.aju, e todos que gostam da segurança pública, porque ontem, Narciso, sem sombra de dúvida, foi um momento histórico em Sergipe. Você fez uma avaliação interessante aí, né, que o resultado de ontem, que está aí publicado no site do governo, que foi destacado a unificação dos cargos da base da Polícia Civil, ou seja, acabou a agente escrivão, vai acabar com a aprovação na Assembleia Legislativa, vai tornar um cargo único na base, o oficial investigador de polícia. Isso foi protagonizado, essa luta, essa política pública, foi iniciada aqui no estado de Sergipe em 2019 com o então governador Belivaldo Chagas, que inclusive, por motivos outros, né, que não os motivos reais, a gente sabe o quanto a gente sofreu, mas lutou. Inclusive nós trouxemos para Sergipe policiais do Brasil todo, não só policiais civis, mas policiais federais e outras instituições que aguardavam em Sergipe, obviamente, pela boa relação que tínhamos com o governo da época, o governador Belivaldo Chagas, mas nós fomos naquele momento acusados de querer ser delegado sem concurso, de querer ser oficial, como se fosse da Polícia Militar, de que era um projeto inconstitucional. Tudo isso a gente enfrentou em 2019 e, lamentavelmente, os motivos são outros, né? Mas a gente teve um desgaste enorme. Na luta sindical, embora com o governador Fábio Mitidieri tem sido diferente, né? O apoio à segurança pública, o diálogo tem sido diferente, mas lá atrás a gente fez memória de, pelo menos no estado de Sergipe, de 3 lutas. Primeiro, a gente recorda do capitão Samuel com a luta do Tolerância Zero. A polícia deu aquele avanço, ainda no governo Marcelo Deda. Segundo, a Operação Padrão, com o nosso colega Antônio Moraes, que a Polícia Civil também teve um bom reajuste em 2008 a 2010, ainda no governo Marcelo Deda. E 2 movimentos que a gente participou efetivamente. Difícil a gente falar com a imprensa e não lembrar do OPC, que era oficial de Polícia Civil, e não lembrar do Movimento Polícia Unida. Então, para mim é um momento histórico para os policiais também, porque tudo que está sendo realizado hoje tem a nossa digital. Os sindicatos e o movimento é impessoal. Quem estiver liderando precisa conduzir os processos, e é natural, eu sei porque eu estou licenciado da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, e o projeto OPC, que era garantir mais eficiência para a sociedade precisa entender, sim, que é o profissional da Polícia Civil que atende, que dá os resultados, que dentro do sistema de integração entrega para a sociedade algo diferente do que a gente entrega até hoje. Parte desse projeto vai ficar só delegado e o oficial. São delegado só 2 cargos. E oficial. O oficial que atende primeiro a pessoa ali na delegacia também vai ser responsável pelos registros cartorários e da própria investigação. Então a gente Quem vai pular uma define o etapa. papel? O delegado? O delegado é o gestor da unidade. E aí ele distribui a equipe para cada uma das funções. Exatamente. Então a gente bota a régua para cima. Primeiro, somos policiais de nível superior e a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis foi reconhecida ontem aqui em Sergipe. Então, cargo técnico, científico, de nível superior para ingresso, mas também as suas próprias atribuições. Então, a gente qualifica a polícia. A gente não tem saudade daquela polícia que os governos diziam assim, olha, vou deixar aí uma arma e uma carteira e o policial já está satisfeito. Não é assim. A sociedade não quer essa polícia. A sociedade quer uma polícia que respeita as pessoas, que respeita os direitos humanos, uma polícia que dê resultado. E Sergipe, Narciso, Sergipe parece a fã aqui. Tem um radialista qualificado, tem uma equipe muito boa e tem um empreendedor que confia nisso tudo aqui e dá resultados. Sergipe é dessa forma. Nós temos hoje um governador
que entende que é necessário ter uma polícia qualificada, que é necessário fazer investimentos na segurança pública e temos na ponta um trabalhador que dá resultados, um trabalhador técnico. A gente pode observar, pela fala das mais diversas lideranças, daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando com outras também aqui no Jornal da Fã, que nem todas saíram, digamos assim, satisfeitas 100%, mas compreenderam digamos assim, a capacidade do governo neste momento. Foi esse o clima geral nas categorias mesmo? Ou seja, não era o que queríamos, mas foi o possível. Geral. É óbvio que existe uma insatisfação no seio da polícia. Foi criada uma expectativa muito grande. E imagine, você passou uma década, né, sem sequer ter um diálogo franco, em mesas de negociação que não davam resultado algum, e com uma dívida, não desse governo, mas uma dívida do Estado sergipano com os policiais. Ou seja, uma década. Aí você tem 3 anos. Né? Foi no final da nossa gestão ali, a gente já conseguiu um linear de 7%. No início do governo Fábio, a gente conseguiu, além do linear, o adicional de periculosidade, que foi outro problema. Né? O governo Belivaldo todo, no Movimento Polícia Unida, eu aproveito essa oportunidade para agradecer os meus colegas e parabenizar o coronel Adriano Reis, o coronel Domário, ao Ilanês, ao Alex, ao sargento Moraes, o Nego Lau, todos aqueles que confiaram em uma pauta isonômica, uma pauta comum. Narciso, o farinha pouca, meu pirão primeiro, não está prevalecendo mais em Sergipe, não. Então não adianta a gente... Você pode até dizer o seguinte, olha, tem que acabar com a Polícia Unida. Então, imagine que o governo do Estado, qualquer governo quer acabar com a Polícia Unida. Qualquer governo. Você via nas pesquisas, o que mais atrapalhava o governo Belivaldo Chagas era a presença do Movimento Polícia Unida na campanha de vacinação dos policiais, na pauta única, que eram os lineares e o adicional de periculosidade. Mas enquanto a gente atrapalhava, em tese, o governo Belivaldo Chagas, a sociedade aplaudia. E olha que era difícil, porque você parar o trânsito de Sergipe, você fazer mobilizações na frente do palácio, você vê carro batendo palma, a sociedade compreendendo que a gente lutava por algo que era justo. Imagina a imprensa. Né? Passou um tempo que eu sou ouvinte da Fã, que todos os dias se falava no Movimento Polícia Unida. Todos os dias. Então como é que você apaga isso hoje? Então o que está acontecendo hoje, na mesa do governador Fábio Mitidieri, é um respeito que foi conquistado durante o Movimento Polícia Unida. A gente não estava ouvindo mais Sindifisco, Sintese, que são sindicatos mais aguerridos, vamos dizer assim, porque tem o direito de greve, inclusive, e os policiais não têm, mas a gente passou a só ouvir Movimento Polícia Unida. E os sindicatos e associações aumentaram o seu respeito, a sua voz. Os policiais começaram a se sentir representados. E aí, hoje, o governador, eu preciso estender a mão da gratidão, porque a gente fala alto para cobrar e para reclamar. Mas para agradecer, a gente vira um gatinho e eu não posso me filiar a isso. Então o governador Fábio Mitidieri, quando precisou, lá atrás, na sua eleição, ele ainda pré-candidato a governador do estado, quando assinou um termo de compromisso que está na mesa agora, ele vem cumprindo aos poucos. E fez esse compromisso de cumprir o termo de compromisso todo. Então foi lá atrás, ele precisou do Movimento Polícia Unida e agora a ideia do movimento está prevalecendo mais uma vez. Ou seja, existe uma reestruturação que é tão esperada, por isso que há esse sentimento de frustração. Os policiais querem recuperar com todo o direito uma década no governo de Fábio Mitidieri. Por quê? Porque é um governo que valoriza, é um governo que colocou a segurança pública como prioridade e é um governo que tem orgulho dos resultados que a polícia vem dando. Com relação à periculosidade, para que percentual ela foi e como é que ficou a sua aplicação? E a pergunta da Elma Mello há poucos instantes, que é aposentada, querendo saber como é que isso impacta nos pensionistas e aposentados. Perfeito. Eu deixando bem claro, Narciso, porque há um levante aí dos batalhadores do WhatsApp, sempre para negar os avanços da periculosidade. Mas é fácil entender. Primeiro que periculosidade é para todos. Aposentados, reformados, pensionistas, pro coronel, pro soldado, pro agente, agora oficial investigador de polícia, pro delegado, num percentual igual. Agora, a matemática foi difícil.
desde a sua instalação, né? O percentual é de 5% em cima de uma base de cálculo de 70% do seu subsídio. Então não é 5%, é 3,5%. E agora o governo, mais uma vez, avança um pouco mais na periculosidade, porque o acordo assinado em termos de compromisso é 30%, como é com toda a categoria. E agora o governo concede mais 5%. Mas essa matemática, eu mesmo já disse ao governador, governador, quem fez essa matemática fez para te ajudar nas contas, porque a gente sabe que o impacto é grande. Mas não é 5. É 5 de 70, não é 5, é 3,5. Mas o governador agora concede mais 3,5% e mais 7%. Se você calcular o avanço que o governador Fábio Mitidieri fez em 1 ano e meio, supera a 2 governos para trás. Você entende, Narciso? Que é preciso a gente... Tá em quase 1/3 do que vocês querem. Tá quase é isso, exatamente. A gente espera, não é só porque a gente quer. E o próximo reajuste vem quando? Pelo compromisso que foi firmado ontem. Já no próximo ano, nessa mesma data, já um percentual de 7% e mais 3,5% da periculosidade. Então, o compromisso do governador é chegar no final do seu governo com pagamento de 30% em cima de 100%. Porque é assim que as outras categorias recebem. Mas, claro, você acha que mesmo com os concursos que estão sendo feitos, ou seja, com o aumento do número de pessoas nas polícias, esse percentual será possível? Veja, não é só será possível, que é um direito constitucional. Não dá para você fazer meio direito. O policial tem o direito. E se você quiser ter uma polícia qualificada, não tem muito segredo, Narciso. Não tem muito segredo. É investimento no trabalhador e na estrutura e concurso público. Polícia só se faz com oxigenação. É natural que os policiais vão ficando mais experientes, mas vão ficando mais velhos. E os mais novos dão resultados operacionais mais rápido. Então, é a junção do mais experiente com o mais novo. Então, sem concurso público, eu não acredito em polícia em lugar nenhum. Então, acho que o governador Fábio Mitidieri tem feito de forma acertada os concursos públicos. Acaba um concurso, ele já anuncia outro. Então, aquele negócio de passar 12, 15 anos para fazer um concurso público, graças a Deus, de um tempo para cá, a Sergipe vem mudando essa realidade. Muito, obviamente. Nós temos um jurássico, né? Que é o secretário João Eloy de Menezes, que aproveito para mandar um abraço para ele e parabenizar pela condução desse processo. Magna Santana ouviu ontem também o Nego Lau, que é líder dos policiais militares. De qual das categorias? Você sabe, o Nego Lau? Dos pensionistas e reformados da Polícia Militar. Pensionistas e reformados. Vamos ouvir o posicionamento dele. Quando anunciou o reajuste de 7% para o público geral, inclusive os militares do BESP também terão esse reajuste de 7%, e os militares que recebem auxílio de validez, né? A partir do mês de julho será os 7% e no mês de outubro virá o aumento do adicional de periculosidade. E deixou as portas abertas para que a gente possa tratar outras reivindicações da categoria, como lei de fixação de efetivo, outras pautas mais, para serem analisadas e posteriormente colocar em pauta. Atendeu o que vocês queriam? Esse reajuste é suficiente? Bom, a categoria esperava um pouco mais, né? Esperava outras reivindicações que nós tínhamos também que viessem à pauta agora, mas o governo explicou que no momento, para atingir a todos os operadores de segurança pública, vai fazer esse reajuste, esse percentual, e a tropa, o pessoal esperava mais outras reivindicações que nós temos. Mas ele não fechou as portas, deixou as portas abertas para que a gente converse com a equipe de governo e vá se alinhando para posteriormente colocar em pauta outras reivindicações que nós temos, que a luta não para. Sempre temos que... vai ser uma dinâmica e tenho certeza que posteriormente virá algo mais que a tropa precisa. Mas nesse momento, o que nós temos de concreto é o reajuste de 7% agora em julho e a periculosidade que vai ser implementada no mês de outubro. Foi muito difícil chegar ao consenso? Tá aí, portanto, o Nego Lau trazendo o posicionamento dele, que é um dos líderes dos policiais militares aí, reformados e aposentados, é isso? E pensionistas. E pensionistas, muito bem. Já imaginou morar em um lugar onde tudo foi pensado para o seu estilo de vida? Conheça o Spot Residência Boulevard, o apartamento tipo estúdio na melhor localização da cidade. Saiba mais em meurbane.com.br.
Quem vive em São Cristóvão sabe a transformação pela qual a cidade-mãe de Sergipe passou. O número de... Bota no silencioso, Narciso. Isso. Quem vive em São Cristóvão sabe a transformação pela qual a cidade-mãe de Sergipe passou, o número de obras realizadas, os projetos e programas desenvolvidos em cada setor e o quanto os moradores se sentem mais respeitados e valorizados. Agora, a realidade é outra. O Leônio pergunta aqui, com essas mudanças, a função de escrivão de polícia foi extinta? Não. Escrivão de polícia tem uma função princípio de cartório, cartorária, administrativa, burocrática. Essas atribuições já estão hoje nas atribuições do agente de polícia. E a parte investigativa e operacional já estão no cargo de escrivão de polícia. Então, lá atrás, quando nós tivemos o aumento salarial com o ex-governador, saudoso governador Marcelo Deda, ele primeiro colocou a polícia toda a nível superior e incrementou as atribuições. Então, não foi de graça quando a gente recebeu aquele reajuste lá. Apenas agora você implementa uma política pública nacional, né, aprovada em uma lei orgânica nacional recentemente, já na nossa gestão na frente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, e que deixa um policial claramente com seu direito e com as suas prerrogativas muito mais claras em lei. Não adianta eu dizer, escrivão faz a parte operacional e investigativa, o agente faz a parte investigativa e cartorária. Não, agora é um profissional só. Certo? Reconhecido em lei, não só o seu ingresso como nível superior, também como a sua própria atribuição. Então, além de você valorizar o trabalhador policial civil, você qualificar, você dar a ele atribuições e prerrogativas de um cargo de nível superior. Meu caro Adriano Bandeira, há alguma agenda ou alguma reivindicação que a categoria tenha feito que haja expectativa de implantação ainda este ano ou é aquela mesa de negociação apenas para o futuro? Veja, essa é uma resposta que eu posso falar como filiado, certo? Porque eu respeito o espaço de quem está no comando do sindicato. Tem uma diretoria, está no comando, então... Hoje mesmo nós temos uma assembleia, o presidente e sua diretoria vai ter que comunicar exatamente isso à categoria. Mas o governador abriu uma mesa de negociação durante 120 dias e deu o resultado. Olha, o resultado é que vai sair daqui o linear e a periculosidade. E as portas continuarão abertas, e isso é digno de ser reconhecido, para os avanços que a categoria espera. A reestruturação da carreira, ou seja, a criação de uma classe final, porque ele fez parcela da reestruturação, porque ele diminuiu o interstício. Não sei se você lembra, interstício também foi uma pauta nossa. Nós tínhamos para subir na carreira, de classe a classe, 5 anos de interstício para promoção. Nós diminuímos para 4 e agora o governador Fábio Tideri diminuiu para 3. É por isso que o ouvinte falou, olha, a Polícia Civil agora vai chegar no topo da sua carreira em 12 anos. É uma realidade. A gente já começa a equiparar outras carreiras, se aproximar da Procuradoria-Geral do Estado, se aproximar dos gestores públicos, ou seja, agora está tendo um respeito, uma isonomia, uma valorização também da segurança pública no aspecto promoção, em especial das polícias civis. Mas temos aí, Narciso, a implementação do auxílio alimentação, que eu tenho certeza que vai ser uma outra pauta. Espero que seja, pronto, essa. Se eu puder apostar, vou apostar nessa, que vai ser a regulamentação do auxílio alimentação ainda esse ano para os policiais civis. Por quê? Porque os policiais militares já recebem, só os policiais civis que não. Temos uma outra pauta que aí eu já acho um pouco mais sensível, que é a questão da paridade e integralidade, a questão previdenciária. Os policiais civis no Brasil foram prejudicados na reforma administrativa, a reforma 103 de 2023, certo? O ano do Bolsonaro, a reforma previdenciária do Bolsonaro. Bolsonaro, que dizia ser o defensor dos policiais, foi quem prejudicou os policiais. Né? Dificultou a aposentadoria dos policiais. Bolsonaro. Então, os policiais civis, recentemente, ganharam uma ação na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo disse que, olha, os policiais civis que entraram até 2019 têm direito à integralidade. E pode ter a paridade caso o governo do Estado regulamente em lei complementar tal direito. Então é um ponto que é sensível, os policiais civis do Brasil olham para isso como prioridade
E eu acredito que vai ser uma pauta trabalhada também pelos policiais civis de Sergipe. O Aaron Alves diz aqui, Belivaldo Chagas foi péssimo para a sociedade e para a polícia. Parabéns a Fábio Mitidieri por ouvir e começar a agir em favor da polícia. A polícia valorizada, quem ganha é a sociedade. Obrigado pela interação de sempre. O Pedro está dizendo que você está com muito engodo, blá, blá, blá. A Polícia Unida só deu valores satisfatórios para os delegados. Para as bases da polícia foram valores de R$ 123. É o Pedro que se identifica como de Itaporanga. Mandaram um abraço aqui para o Giovanni Mota, que está ouvindo, o Diro também acompanhando a nossa programação. Saindo dessa pauta do serviço público, aproveitando a oportunidade da sua presença aqui, como é que está a pré-campanha? Pré-campanha é um momento de muita felicidade, né? A gente tem a oportunidade de encontrar os amigos, é uma oportunidade de abraçar causas. Eu trabalho no meu bairro há mais de 10 anos, eu fui presidente da associação por mais de 10 anos. Amo aquele bairro Luzia, mas tenho, graças a Deus, hoje amigos em todos os bairros. Então, a pauta da segurança pública hoje está somado à pauta da causa animal. Aproveito para cumprimentar minha companheira Kitty Lima. Um beijo, meu amor. Então, a gente está somando, isso está crescendo, as pessoas estão abraçando, mas a gente está trabalhando muito, viu, Narciso? Porque, embora alguns momentos eu veja assim, vamos desgastar a imagem de Kitty Lima, mas Kitty Lima, lá atrás, quem está ouvindo a gente agora, que gosta de animal, quando ela estava na Assembleia aguerrida, na Assembleia Legislativa e na Câmara, ela trabalhava para ter castração, para ter chipagem animal, para ter hospital veterinário. E agora começou o momento das realizações. Então ela tem realizado. Aí eu pergunto, mas peraí, Kitty Lima agora ficou ruim que está realizando? Eu acho que muita gente... E não fiquem com medo, não, Narciso. Tenho. E não fiquem com medo, não, que Adriano Bandeira não vai se apropriar da causa animal, não. Não sou protetor animal, não. Eu vou colocar a segurança pública, a minha expertise na segurança pública para ajudar a causa animal. Que aí eu posso dizer a você que é um problema que a gente precisa enfrentar no Brasil todo. É ter uma segurança pública no Brasil efetiva para ajudar a causa animal. Porque ela tem um limite. Porque ela continua fazendo resgate. Todos os dias ela manda animal para os hospitais veterinários e para as clínicas parceiras dela. Todos os dias ela aqui ou acolá ajuda um protetor com ração. E pior, ou melhor, graças a Deus, o governador Fábio Mitidieri entendeu a importância da causa e ela está aí castrando geral. Isso é importante, né, que vai diminuindo os animais de rua, animais de sofrimento. Aí você quer... Veja, aí você pode ter um monte de protetor, espero que tenha. Mas não pode tirar dessa garota aí esses 20 anos de história. Todo o movimento em defesa da causa animal tem se dividido um pouco em diversas pré-candidaturas, digamos assim. A gente vê pré-candidatura com essa causa nos mais diversos partidos. Tem tido reação o fato de você ter assumido a defesa da causa? Tem, muita reação. Você imagina que minha companheira é a maior autoridade dessa causa. Foi vereadora mais bem votada em termos proporcionais do Brasil, representando a causa. 2 anos depois, jovem ainda, vai para a Assembleia Legislativa com uma votação expressiva. Hoje, tudo que ela brigar, veja, há uma expectativa muito grande de ter vereador que tenha coragem de acabar com as carroças. Mas não é acabar com as carroças apenas. É você dar a oportunidade, a nova oportunidade, para quem trabalha com a carroça. E é uma pauta dela. E recentemente foi aprovado na Câmara de Vereadores e os deputados brigando para, durante o São João, acabar os fogos com aqueles estampidos, né? Aqueles absurdos. Tudo isso começou com quem? Com a vereadora Kitty Lima. Então, Narciso, há uma reação natural porque as pessoas se assustam, né? Porque eu sou suplente de vereador. Eu já tive uma votação expressiva numa campanha franciscana, uma campanha pé no chão, com amigos, e agora a gente soma a nossa força da pauta da segurança pública. Por isso que eu disse a você aqui no início, Narciso, quando você vê essas críticas do WhatsApp, na verdade o motivo é outro. Na verdade, o motivo é a inveja. É a gente perceber que todos os avanços que estão acontecendo agora tem a digital de Adriano Bandeira. E eu preciso agradecer a todas as lideranças, inclusive aos sindicatos policiais civis que têm tratado essas pautas de forma pessoal. Da causa animal não é diferente. Então a junção Adriano Bandeira e Kitty Lima assustou. Mas eu garanto que o susto, Diego, é para melhor.
A gente vai botar nossa vida, nossa voz, nosso trabalho para ajudar as pessoas na segurança pública e os animais com a nova força, que é a nossa presença dentro da causa. Eu já resgatei animal, já tive minha experiência de resgatar animal. Mas ela é quem tem coragem, meu amigo. Lá no último Sergipe aqui, a Manu, que é a principal assessora dela, saiu toda rasgada. O gato partiu para cima dela, ela para fazer a cirurgia no gato, e foi um bafafá. Eu não teria essa coragem. Agora, diga uma coisa. Protetor ameaçado, quando liga para Adriano Bandeira e Kitty Lima, eu sei o que fazer. Então, lidar com maus tratos. E quem faz o maus trato, abandona animal, maltrata animal, é criminoso. Aí, com o criminoso, eu sei lidar. Então, é por isso que essa somação de esforços tem assustado a esses invejosos e essas pessoas que se preocupam com esse casal. Para a gente poder finalizar, eu queria saber sua opinião sobre a atual situação do MDB. Daniel Garcia numa situação aí um pouco de caminhando para um isolamento, sem saber se o Progressistas fica, PSB indo para Luiz Roberto. Como é que você está avaliando essa situação? Qual é o clima de vocês que são pré-candidatos a vereadores observando essa movimentação e qual é a sua opinião? Ela deve manter a pré-candidatura? O clima do MDB é de ansiedade para ir para a rua. Esse é o nosso clima, né? Esperando que a delegada Daniel Garcia continue pré-candidata. Veja, é uma liderança que na eleição passada foi uma das mais votadas em Aracaju. Então, ela faz parte hoje da base governista. Então, não vejo nenhum problema, já que o governador deu essa liberdade para todos caminharem sozinhos. Obviamente que o MDB, de forma isolada, dificulta a situação do partido, dificulta a situação do delegado Daniel Garcia. Mas se for esse o caminho, ela vai ter pelo menos 27 pré-candidatos a vereadores de Aracaju colocando o time na rua. Então, para você, ela deve permanecer. Eu entendo que a delegada Daniel Garcia deve permanecer. Deve permanecer candidata. Porque a história dela credencia. Recuar nesse momento. Se fosse assim, vai ter uma orientação do governador Fábio Tidieri para fazer uma composição, porque o líder do processo é o prefeito Edivaldo Nogueira. Eu avaliaria, porque nós temos uma liderança reconhecidamente, o governador Fábio Tidieri, que é um governador de consensos. Mas se não for essa a orientação, por outro motivo, eu não vejo necessidade da delegada Daniel Garcia dar a oportunidade ao povo de Aracaju de ter essa alternativa. Perfeito. Meu caro Adriano Bandeira, muito obrigado pela participação, agradecendo aqui a presença das assessoras e também da Kitty Lima. Mandando um abraço aqui para o Bica, meu amigo Bica, muito obrigado pela sintonia de sempre. E ao Rogério Alves também, na sintonia do Jornal da Fã. Muito obrigado pela presença aqui e até uma próxima. Eu que agradeço, eu queria só que você mandasse um abraço aí para Bernadette Bandeira. Tia Bernadette, bom dia! Ô, minha mãe, um forte abraço. Obrigado aí por estar acompanhando aí mais uma vez a nossa participação aqui no Jornal da Fã. Narciso, Diego, todos que fazem a Fã FM, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.